Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Você já ouviu falar na palavra disciplina? Na maior parte das vezes, quando a gente escuta o termo disciplina, quando a gente para pensar em disciplina, a gente pensa em algo que tem um caráter punitivo, algo que tem relação com um castigo, alguma coisa desse tipo. Só que a palavra disciplina vem do latim discípulos, que é a mesma palavra que dá origem ao conceito de discípulo. Então nós podemos entender que a disciplina funciona como uma ferramenta que auxilia um discípulo a exercer a sua função. Qual é a função de um discípulo? Seguir o exemplo de um mestre. É isso que nós fazemos como discípulos de Jesus. Nós tentamos trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou, de obediência ao Pai, uma vida de renúncia, uma vida que busca ter a santidade que o Senhor exige do seu povo. E a disciplina é o que vai nos ajudar nessa caminhada aí como discípulos de Jesus. E por que eu comecei esse vídeo falando sobre disciplina? O que tem a ver com o assunto do vídeo? Eu comecei falando sobre isso porque muitas vezes, erroneamente, nós pensamos que para poder buscar a Deus, eu preciso sentir vontade. Hoje eu não senti vontade de fazer meu devocional, então eu não vou fazer meu devocional hoje. Hoje eu não senti vontade de orar, então eu não vou orar. Só que buscar a Deus não é questão de vontade, é questão de necessidade. Eu tenho certeza que existem inúmeras atividades no seu dia que você faz sem sentir vontade. Como, por exemplo, escovar os dentes antes de dormir. Dá preguiça de escovar os dentes, mas a gente sabe que é importante escovar os dentes antes de dormir. Às vezes você sente preguiça de tomar banho, talvez, mas você vai tomar banho mesmo assim. Você sente preguiça de sair para trabalhar, mas você precisa sair para trabalhar. Você sente preguiça de sentar e estudar para uma prova, mas você tem que fazer essas coisas. Grande parte das coisas que nós fazemos por disciplina e não por motivação. Se você é uma pessoa aí de academia que faz exercícios físicos, eu tenho certeza que várias vezes você foi treinar, mesmo em dias que você não estava com vontade, porque você sabia o quanto aquilo é importante para o seu corpo. Da mesma forma, se eu sei que existe algo que é fundamental para o meu espírito, que é necessário para que o meu espírito fique forte e saudável, por que eu vou negligenciar essa prática, mesmo nos dias que eu não tenho vontade? As disciplinas espirituais são extremamente necessárias se você quer se aprofundar num relacionamento verdadeiro com o Senhor, se você quer realmente desenvolver a sua espiritualidade. E nós muito ouvimos falar e muito falamos a respeito de leitura bíblica, a respeito de oração, de jejum, das práticas espirituais. Mas a triste realidade é que a maioria dos cristãos não vive isso. A maioria dos cristãos não tem relacionamento com o Senhor. A maioria dos cristãos não tem uma vida no secreto com Deus. É algo muito lindo de você falar, eu preciso ler a Bíblia todos os dias, é necessário, eu preciso orar, ter uma vida de oração. Mas na hora de colocar em prática, a maioria de nós cristãos tem dificuldade nisso. E a gente pensa que vai chegar um ponto da nossa vida que vai dar uma grande virada e eu vou passar a sentir vontade de fazer essas coisas e, enfim, eu vou conseguir ter uma constância na leitura bíblica e na oração. Mas eu tenho uma triste notícia para dar. Você não vai sentir vontade de fazer essas coisas. Buscar a Deus é contrário à nossa natureza carnal. Nós fomos criados para servir, para poder adorar o Senhor. Mas a nossa natureza caída não quer isso. A nossa natureza caída se interessa por qualquer outra coisa que pareça minimamente mais interessante do que o Senhor. Você troca Deus por um namorado, você troca Deus por uma série, você troca Deus por qualquer outra coisa que pareça ser um pouquinho mais interessante. Você troca Deus por 3 horas no TikTok. Nosso coração é muito enganoso. Nosso coração é o nosso pior inimigo. Ele se fascina muito com as coisas desse mundo que parecem tão deslumbrantes e considera as coisas espirituais como chatas. E se você contempla a beleza do evangelho, a verdade das escrituras, e isso tudo parece um papo chato pra você, você já tá morto por dentro, sabe? Tá oco por dentro. Para pensar quantas vezes você prometeu para si mesmo que iria concluir o plano anual de leitura bíblica. Sabe, eu lidero o grupo de leitura bíblica da minha igreja. Eu vejo anualmente dezenas de pessoas entrando no grupo, muita gente começa a ler e poucas são as pessoas que no final conseguem cumprir o desafio. Quantas vezes você já prometeu que leria a Bíblia toda, ou pelo menos o Novo Testamento, ou que pelo menos tentaria ler a Bíblia todos os dias e você falhou miseravelmente? Tenta pensar nas vezes que você falou para si mesmo que você ia passar a orar mais e você não fez isso. Você nem tentou, talvez conseguiu ali fazer uma semana e depois desanimou, depois parou e voltou para a mesma coisa de sempre. Isso acontece porque nós, seres humanos, somos assim. A gente se anima muito com uma coisa, né? Quando tá no começo tudo é maravilhoso e depois a gente vai definhando. Que nem o grupo da leitura bíblica. Entra meio mundo de pessoas e no final só 10 pessoas conseguem concluir a leitura bíblica. A gente precisa parar de pensar que a nossa força de vontade vai nos manter firmes na fé.
Porque a nossa força de vontade não é suficiente. Nossa força de vontade se altera dia após dia. Talvez você se acorde um dia se sentindo super espiritual, com vontade de buscar Deus, mas eu faço uma aposta que na maioria dos dias isso não acontece. Porque a nossa carne não deseja isso. Nossa carne não deseja buscar Deus. E o que é que vai te manter firme então? A disciplina. É a disciplina que vai nos auxiliar nesse processo. Quando nós exercemos a disciplina em nossas vidas, nós aprendemos o real significado do que é negar a si mesmo. Todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos, negar a nossa falta de vontade de buscar Deus, nós precisamos negar esse nosso desânimo, nós precisamos negar essa nossa apatia espiritual e buscar Deus. E é a disciplina que vai te ajudar nesse processo, não a sua motivação. Sua motivação nunca vai ser suficiente. Aprenda a buscar a Deus mesmo sem vontade nenhuma. Se debruce na palavra mesmo quando você não quiser ler a Bíblia. Feche a porta do seu quarto, se ajoelhe e vá orar mesmo quando você não sentir vontade nenhuma de fazer isso. Na esmagadora maioria dos dias você não vai sentir vontade de orar. A nossa fé não pode ser baseada no que eu estou sentindo no momento, na minha motivação, na minha força de vontade. A nossa fé precisa ser baseada no nosso amor por Deus. E se eu amo a Deus, eu preciso estar disposta a sacrificar aquilo que está me afastando dele. E se é a sua preguiça espiritual, se é essa sua apatia, se é esse marasmo que você tem vivido, aprenda a sacrificar isso. Se queremos realmente ser discípulos de Jesus, nós precisamos aprender a sermos disciplinados e fazer, mesmo quando não sentirmos vontade. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Se te ajudou de alguma forma, deixa um gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do conteúdo. Se você sentir vontade, desejo no seu coração, compartilha com alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. E deixa um comentário, me fala o que você achou, o que você acha que poderia ser acrescentado a essa discussão. Eu amo ler os comentários de vocês, é o que mais me motiva, que mais me dá ânimo saber que a vida de alguém foi alcançada por essa palavra e que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida. Um beijo e tchau!